Olá, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nessa tarde. Eu sou Eduan Ramos, estudante e secretário do Parlamento Jovem na Câmara de Vereadores de Gramado. Nessa semana, estamos tendo uma TV Câmara com todos os programas abordados com pauta inclusão. Essa ação é uma iniciativa do Legislativo e faz parte da programação da 4ª Semana da Pessoa com Deficiência, realizada pela Prefeitura e Secretaria de Educação de Gramado. Estamos no ar pela TV Câmara e você pode nos assistir pela nossa página do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Hoje recebemos para um bate-papo Berta Zanata, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e seu convidado, Jairo Conceição. Berta e Jairo, sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Agradecemos de antemão a participação de vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jairo Conceição, sou deficiente visual, sou morador aqui da cidade de Gramado, natural daqui, tenho 22 anos e estamos aí para um bate-papo bem bacana sobre a questão da inclusão. Boa tarde, Eduan. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para iniciar o nosso bate-papo, gostaria que a Berta nos explicasse um pouco da atuação do Conselho Municipal, como ele está composto atualmente e quais atribuições possui. Tá. Então, Eduan, o Conselho ele foi criado há pouquíssimo tempo. Né? A atuação dele é bem recente, estamos começando agora. Eu estou presidente, então a primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência sou eu, né? É o primeiro mandato, na verdade, assim, para te dizer. Não, ele é composto por membros do Poder Executivo, né? E da sociedade civil. São 6 membros de cada poder, então, tá? 6 membros do Executivo, 6 membros da sociedade civil. As atuações do Conselho, assim, ele foi criado para gerir e implantar e fiscalizar as políticas públicas dos direitos das pessoas com deficiência. Também para propor campanhas de divulgação, em tudo que se refere aos direitos das pessoas com deficiência e fiscalizar também, tá? Tanto a implementação das ações e propor ações para que possam virar políticas públicas de melhoria da cidade, dos espaços construídos, também de como falar com as pessoas, a questão dos empregos, da empregabilidade da pessoa com deficiência. É isso que é a atuação do Conselho. Entrando no tema de hoje, eu gostaria de saber tanto da Berta quanto do Jairo. Como vocês avaliam a questão da mobilidade na nossa cidade? Quais são os pontos que precisamos avançar com mais urgência? Então, Edu, eu inclusive esses dias fiz uma experiência de caminhada saindo da minha rua até a parte de cima do meu bairro, né? No caso, lá onde eu moro é morro, e detectei muitos problemas de mobilidade. Inclusive, até acabei me perdendo nesse dia. Mas eu tinha comigo, né, o meu amigo GPS, né, no celular, e ele me auxiliou para voltar para casa. Então, eu fiz essa experiência para poder, de fato, apresentar a questão do problema em relação aos bairros. Eu, desde 2020, né, venho defendendo que é preciso acessibilizar os nossos bairros, que é algo que precisa ser avançado urgentemente. Ok, Jairo? Ok. Tá, então, assim, Gramado, muito triste dizer isso, é com dor no coração que eu falo, que Gramado, infelizmente, não é uma cidade acessível, a mobilidade é bem precária,
a mobilidade urbana é bem precária, não muito, já temos problemas com os veículos, né, que já é um problema, mas para os pedestres, independente de ser pessoa com deficiência ou não, ou ser idoso que tem a mobilidade reduzida, ou ser uma mulher grávida que tem uma mobilidade temporária, reduzida temporária, assim, a cidade ela é precária principalmente pelas calçadas, tá? Eu falo que é muito triste porque Gramado, veja bem, é uma cidade que tem uma influência enorme no cenário nacional. Todo mundo quer vir para Gramado, muitos idosos, inclusive, querem vir morar em Gramado. Tá? E aí a gente não oferece comodidade para eles, a gente não oferece conforto, a gente não oferece segurança e nem autonomia para que as pessoas possam transitar na cidade sozinhas. Como, por exemplo, o Jairo relatando que ele não consegue se locomover no bairro dele. Então, todas as deficiências, por exemplo, as pessoas com deficiência física também têm dificuldade de andar nas nossas calçadas. Então, a pergunta assim, o que é de mais urgente é a melhoria nas calçadas. Isso deveria ser assim, abraçado, inclusive, pelo Poder Executivo. Inclusive, uma das pautas do Conselho vai bater nessa tecla de que, se a gente pudesse transferir para o Poder Executivo a obrigatoriedade de fazer as calçadas na cidade e depois cobrar dos proprietários, como eles fazem já com o asfalto, essa é uma das grandes causas que o Conselho vai defender, quando o Executivo assume a melhoria das calçadas ou a implementação de calçadas, fazer as calçadas, ele padroniza. E aí, se padroniza, garante que as pessoas como o Jairo, que tem deficiência visual, que eles possam usar as calçadas, que vai ter aquele piso tátil, que a calçada não vai ficar irregular, como ela é hoje. E por que hoje ela é assim? Porque é atribuído ao proprietário a obrigação de deixar a calçada em bom estado, né? Fazer a calçada, deixá-la em bom estado de conservação. Mas nem sempre o proprietário tem esse conhecimento de como é uma calçada acessível, de como é uma calçada para todos, então vamos dizer, que as pessoas com deficiência possam usar e as pessoas sem deficiência também se beneficiam. Então, calçada para mim é o ponto fundamental. Tu sabe que quando eu morava no Piratini, Berta e pessoal, eu tinha uma certa facilidade para utilizar o espaço, né? Eu, inclusive, ia no Mercado Drum, né? Sozinho, né? Claro, né, que no momento de fazer a travessia, né, eu pedi ajuda de algum morador, até as meninas lá do mercado me davam um apoio. Ali, assim, ali até que tá mais ou menos, né, mas ainda precisa melhorar. Sim, é verdade, mas já tá melhor do que o bairro, do que o Prinstrop, né? Sim, já tá bem melhor. Jairo, em relação à ocupação dos espaços públicos pelas pessoas com deficiência, qual a sua opinião sobre essa questão na nossa cidade? Então, eu vou falar num geral, né? E, assim, nos espaços públicos falta a questão do piso tátil, né? A maioria dos espaços que são ocupados, né? Falta o piso tátil, a rampa de acesso para as pessoas que são deficientes físicas, né? E utilizam cadeira de rodas. E fica bem complicado. E, assim, não basta ter a rampa nos espaços públicos, né? A rampa tem que ser acessível e tranquila de a pessoa com deficiência física poder utilizar. A mesma coisa do piso tátil. São coisas que precisam ser trabalhadas. Então, os espaços públicos mesmos têm que ser bem melhoradas, né? Uma das questões urgentes, né, que precisa ser trabalhada é a questão de melhorar os espaços públicos para que a gente possa ter uma autonomia melhor e também poder ter essa independência para poder ir numa sala ou, enfim, né, em outros locais dos espaços públicos, né? Inclusive até a lotérica, né? Eu vou tecer um elogio à lotérica, porque a lotérica ela tem um piso tátil, então é bem tranquilo para poder utilizar o espaço de lá.
mas não sei como é que tá a questão da rampa, acho que lá não tem rampa de acesso. Você está falando da lotérica ali do centro? Sim, isso mesmo. A rampa de acesso não é adequada e o piso tátil provavelmente porque é uma concessão da Caixa Econômica, eu imagino, Sim. E aí vem do governo essa exigência que tenha que ser acessível. Por isso que deve ter por isso que tem o piso tátil, mas que legal, né? Pelo menos aí você consegue se locomover, né, Jair? Sim, ali é tranquilo. Ok. Berta, para você, quais os principais movimentos que nós, como sociedade e também o poder público, precisam estar atentos para garantir a inclusão plena de pessoas com deficiência nos espaços? Então, assim, o que eu penso? Que precisa informação. A gente precisa, então, né, se eu pudesse dar um conselho, então, eu dou o conselho de que informe-se sobre as leis de acessibilidade, informe-se sobre a vivência das pessoas com deficiência, como é o mundo dessa pessoa, das diferentes deficiências, quais as necessidades que cada um tem, né? Porque o Jairo é uma pessoa com deficiência visual, ele tem uma necessidade específica, principalmente o piso tátil, para se locomover na cidade. Mas ele precisa também tatear as coisas, ele tem que tatear com a mão, por exemplo, se tiver uma exposição, ele precisa tatear essa exposição de, sei lá, de esculturas, por exemplo, ele tem que ter acesso a encostar nisso, senão ele não verá, porque quem vê pelo Jairo é a bengala e as mãos, né, Jairo? Sim. E entender as outras deficiências, as pessoas com deficiência auditiva, como que elas se comunicam, tentar compreender isso, como é que é o mundo das pessoas com deficiência física, como é elas se locomoverem dentro da cidade, como é o dia a dia delas, ficar atento às necessidades de cada pessoa, sabe, incluí-las como cidadão, olhar para as pessoas com deficiência não com coitadismo, não para ficar dando amparo, assim, de infantilizar também, mas ver, antes da deficiência, ver uma pessoa que tem uma característica diferente, mas que ela quer ser incluída. Assim, é bem importante dar visibilidade para as pessoas com deficiência. O que nós precisamos criar? Espaços públicos acolhedores, que a pessoa possa se sentir bem-vinda nesses espaços. E como que você faz para criar isso? Conhecendo o mundo da pessoa. Então, acho que é procurarem se informar, entendeu? Acho que é isso que vai fazer a diferença. Porque o que acontece? Se você não convive com essas diferenças, você acaba não se dando conta de que elas existem. Então, as pessoas com deficiências ficam invisíveis. Eu falo pela minha experiência, né? O Jairo até pode dizer se ele realmente se sente assim. Mas eu, como arquiteta que trabalho com acessibilidade arquitetônica, eu senti o quanto é um tema invisível. Mas é falta de informação, realmente falta de conviver com as pessoas, de buscar o mundo delas. Acho que é isso que precisa. Sim, muitas pessoas dizem que desconhecem o tema e realmente, né, falta a questão da informação, mas é uma coisa que eu gostaria de complementar. Falta, por exemplo, a questão da vontade das pessoas de ir atrás da informação. Inclusive, até meu amigo lá da Jardim complementou isso na matéria da questão da atividade que a gente fez sobre o esporte inclusivo, né? Que é um dos projetos que eu estou desenvolvendo junto com o pessoal lá do clube. Bom, nosso programa vai chegando ao fim. Agradeço mais uma vez a participação de vocês no programa de hoje. Deixo o espaço aberto para as considerações finais de cada um. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar da TV Câmara. E para mim é sempre uma honra estar na questão da pessoa com deficiência, porque a gente, como PCD, sabe melhor que ninguém que existem as dificuldades, mas que elas podem ser vencidas, né? Tanto com a união, quanto com a nossa força e vontade de ir atrás das questões da causa da pessoa com deficiência. E queria deixar um forte abraço a todos que estão nos acompanhando.
Então, Eduan, eu agradeço também, assim como o Jairo, o convite, agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema, e também quero parabenizar vocês pela iniciativa, porque vocês como jovens, dão esperança de que o mundo vai ser melhor. Principalmente vendo a atuação de vocês, e vocês estão preocupados com isso, que eu vi lá na tribuna, na primeira sessão, que vocês já estão levantando essa bandeira. Então, assim, quero parabenizar e agradecer imensamente vocês estarem dando visibilidade ao tema das deficiências, da necessidade da gente ser mais inclusivos, tanto nos espaços construídos, assim, nos espaços físicos, como nas atitudes também, né? Chamar as pessoas com deficiência para que elas falem sobre as experiências delas, dar esse espaço para que elas ocupem o espaço que é delas de direito. Parabéns e muito obrigada. Agradeço também a cada pessoa que assistiu a TV Câmara de hoje. Lembramos que a programação da TV essa semana foi especial, por isso, excepcionalmente, estamos com a divulgação deste programa hoje. Na próxima semana, a TV Câmara retorna com os programas de terça a quinta, às 5 horas da tarde. Um bom início de noite e ótimo fim de semana para todos e todas.